Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu dei uma mudada no modelo do podcast porque nem mudei muito, né, na verdade, mas eu vou ficar fazendo sempre isso mesmo, dou a sumida assim, o hiatus e volto do nada aqui com o episódio como se nada tivesse acontecido. Mas tá, hoje eu quero falar sobre um tópico que eu vi recém 17 anos e eu ouvi novamente esses dias, que 6 anos depois, sobre esse assunto, só que com outra perspectiva. E isso me fez pensar um pouco com a forma que eu vinha lidando comigo mesmo. Então, spoiler, o assunto de hoje são expectativas. Tá, o que eu vi em 2017, eu lembro que eu tinha recém mudado para fazer faculdade e eu segui um cara no YouTube, se eu não me engano, ou era no Instagram, eu não lembro. Mas, enfim, eu tinha ele nos eu segui ele nos dois locais. Mas eu acho que foi no YouTube, foi em um vídeo. Ele falava sobre questão de expectativas e o como que as expectativas elas levam a gente facilmente para frustração. Porque tá, geralmente quando a gente coloca expectativa em algo, a gente coloca expectativa em alguém. E isso é muito difícil, porque a gente não consegue controlar o algo ou o alguém. E é muito complicado quando você cria um roteiro, digamos assim, para a pessoa e ela não vai seguir, ela nem sabe da existência desse roteiro, isso foi loucura da tua cabeça. E eu tenho, infelizmente, esse defeito enorme de querer controlar os outros. Então, assim, tá, um exemplo prático. Quando eu me interesso por alguém, eu crio aqui já na minha cabeça tudo como que vai ser, enfim, a loucura, né? E eu começo a me frustrar porque geralmente a pessoa não vai seguir da forma que eu idealizei. Então isso vai ficar meio complicado no futuro. E geralmente é um futuro bem próximo. E aí eu acabo me frustrando. E o que, é que eu faço? Exatamente isso. Ignoro totalmente, nunca existiu e sigo minha vida. Porque eu sempre levava, pelo menos, essa frase que eu vi há uns anos atrás. E dizer, tá, nossa, estou criando expectativa, não estou sendo correspondido, não vou ser frustrado, disse ele já frustrado. E aí eu simplesmente decido mudar a página, mudar a fita, mudar, enfim, em tudo que seja. Então, às vezes é num trabalho, às vezes é num relacionamento, às vezes é numa amizade, às vezes são diversas coisas. É muito complicado você tentar controlar isso. Mas, recentemente, eu realmente estou consumindo bastante podcast nos últimos meses e eu estou gostando muito de ter essas novas experiências. E aí eu estava ouvindo um podcast, agora não me perguntem qual, eu não sei, eu escuto tanta coisa de tanto assunto assim diferente que eu acho que qualquer dia eu vou fazer um review aqui dos meus podcasts. Não, vou fazer não, fiquei com preguiça quando eu falei aqui em voz alta. Mas tá, eu tô escutando muita coisa, vai aí de humor, a estratégia, autoconhecimento, a conhecimentos gerais, enfim, é tudo, são todos os extremos. Eu ouvi um episódio sobre expectativas também. Só que nesse episódio era até com uma. Ah, eu acho que eu sei qual foi o podcast agora. Foi com uma professora e ela estava falando sobre como as expectativas nos dão aquele prazer de continuar fazendo algo. Mas eu vou tentar explicar aqui, né? Eu sou meio difícil, assim, gente, de explicar as coisas. Eu acho que vocês já perceberam. Ela estava falando justamente por isso, porque pensa comigo. Se uma pessoa ela já está satisfeita com o seu trabalho, ela está satisfeita com seus relacionamentos, ela está satisfeita com sua vida financeira, por exemplo, ela está satisfeita com tudo que ela tem, qual a necessidade de querer mudar? E a necessidade de mudança é algo que acompanha muito o ser humano, né? Porque a gente nunca está contente com as coisas. E esse nunca estar contente é o que nos faz começar a ingressar numa faculdade para ter melhores oportunidades, ou você começa a estudar um novo idioma porque, sei lá, pretende sair do país ou pelo menos viajar, algo do tipo. Ah, pronto, você às vezes tem vontade de conhecer um local, então você vai começar a juntar alguma coisa para organizar essa viagem. Então, tudo isso veio de um desejo que foi alimentado por expectativa. Então, a gente acaba que está ligado à expectativa de qualquer forma. O problema
como essa querida falou, que é o fato de às vezes a gente se agarrar muito, se prender muito à expectativa e ficar só nisso. Então, a gente fica naquela expectativa, a gente oferece talvez o mínimo para que isso de fato se concretize, mas a dificuldade maior entre as pessoas, e eu estou incluso nessas pessoas que ela falou, de que é diferente a expectativa de você, de algo que você tem o controle, e a expectativa de algo que você não tem o controle. Então a gente precisa ter, obviamente, aquele desejo, aquela expectativa para algo, mas saber dosar isso. E algo que agora que eu tô falando assim, da semana passada para cá, né? Porque até 2 semanas atrás eu vou deixar off. Eu comecei a parar para perceber as coisas e ver se faz sentido continuar com a expectativa que a gente tem em algo, em alguém, em que quer que seja. E hoje eu comecei a refletir isso aqui agora. Estava deitado aqui olhando para o teto e refletindo sobre isso. Então é muito interessante você começar a ter percepções de algo que você faz e que você sabia desde o início que não estava certo, mas que às vezes, talvez, por você ter uma orientação de algo que você ainda não tinha muito conhecimento, você acaba ficando preso nisso, né? Então, eu até então estava preso nessa questão de que a expectativa sempre vai me dar uma frustração. Então, acaba que eu nunca deixava uma expectativa se alimentar por muito tempo. E às vezes essa expectativa era a expectativa boa, vamos chamar assim, de algo que eu realmente tinha controle e que eu conseguiria, ou até ainda consigo mudar ou fazer, ou enfim. Com as expectativas que realmente a gente sabe que é furada desde o início. Então, a gente tem que confiar muito, né, no que a gente pensou no início. Eu também ouvi, agora esse que eu não lembro se eu vi ou se eu ouvi, que o sim, ele é muito óbvio. Então, a partir do momento que você para pensar, e se, já descarta. Então, é um não mascarado. E às vezes você tenta, e nesse e se é que a gente vai alimentando uma expectativa de algo que talvez desde o início você sabia que era um não. Essa era a mensagem de hoje. E para nossa reflexão no final do episódio, eu vou deixar que muitas vezes a gente busca culpados para coisas que foi a gente que alimentou. Então, não isentando, porque sim, as pessoas às vezes são muito maldosas com a gente, mas a gente precisa analisar bem a situação para ver se você está se martirizando por algo que realmente aconteceu ou se foi algo que você queria que acontecesse e não aconteceu. É isso, então. Um abraço e até breve.